Boa tarde, obrigada pela presença. Então, eu vou passar aqui alguns recados iniciais para o nosso evento Arte e Imaginários Urbanos na América Latina, que está sendo organizado pela Associação Brasileira de Críticos de Arte, a BCA, o Programa de Pós-Graduação Interunidades de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, PROLAN-USP, e o Grupo de Estudos Imaginários Urbanos. Como já comentamos, o evento está sendo gravado, ainda não tem uma previsão da disponibilidade dessa gravação, mas é possível que em breve a gente também disponibilize em alguma das plataformas dos organizadores aqui do evento. Vocês podem ir colocando as suas perguntas no chat, a gente vai ter, ao final do primeiro painel, e depois, ao final do segundo painel, a gente vai fazer um intervalo entre eles, por volta de 5, 5 e meia. Então, ao final de cada painel, a gente abre para as perguntas, tá bem? Também a gente vai, ao longo do evento, colocar um link para uma lista de presença. Então, é importante quem quiser o certificado de presença que coloque, assine a nossa lista. Reforçando também a questão dos microfones e das câmeras, sempre, né, para facilitar a transmissão, a gravação, é importante manter, né, o microfone fechado, para não vazar mais ruídos. E, eventualmente, vocês conseguem, a gente deve ter alguns que são falantes de português, outros hispanohablantes, que também estão com nós, e para alguns vocês conseguem colocar ali as legendas, elas não são, assim, perfeitas, mas ajudam. Então, talvez tenhamos todos que falar um pouquinho mais despacito, um pouco mais calma, para que todos se entendam bem e comuniquemos bem. Então, agora a gente pode seguir para uma abertura oficial do evento, com a nossa presidente da BCA, Sandra Makowiecki. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cristielen, pela apresentação. Uma boa tarde a todos. É um prazer também termos recebido o convite para partilhar esse evento, numa coparticipação, né, junto com a PROLAN e do grupo de pesquisa Imaginários Urbanos, para concretizarmos a jornada BCA 2024. A todo ano, a Associação Brasileira de Críticos de Arte realiza uma jornada de cunho acadêmico, crítico, também filosófico, especulativo, sobre questões de interesse, né, da comunidade acadêmica, crítica e das artes. Esse evento, então, que trata de imaginários urbanos na América Latina, além de ser um interesse deste grupo de pesquisa, é de um interesse de toda a comunidade brasileira e latino-americana, que se debruça sobre uma questão hoje central, que são os estudos de cidades, imaginários urbanos, como vivermos dentro desse ambiente, como tornar esse ambiente de todos nós também, ou mais humano, mais participativo, mais conciliador e mais civilizatório. A jornada de hoje pretende apresentar experiências e, digamos, abordagens de alguns locais da América Latina e a maioria também do Brasil, mas temos Chile, Argentina e outros, para que possamos fazer uma troca de experiências. Então, sejam muito bem-vindos, e depois todo esse material dos apresentadores de hoje será compilado numa publicação em anais, organizado pela Associação Brasileira de Críticos de Arte, e ficará também disponível para reproduções, né, porque será um e-book com toda a qualificação de um artigo de primeira qualidade acadêmica também. Então, vou passar a palavra para a professora Marilene Proença, da PROLAN. Boa tarde, Sandra, boa tarde a todos e todas, todos que estão aqui. É uma alegria, em nome do PROLAN, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, participar também nesta jornada, né, que está se iniciando nesse momento, sobre arte e imaginários urbanos na América Latina, fruto de um trabalho intenso aí de pesquisa, sobre os nossos imaginários urbanos, né, das nossas cidades, em especial a cidade de São Paulo. Então, o programa de pós-graduação recebe aqui, por meio da professora Lisbeth, professora Lucilene, professora Margarida,
todos e todas vocês, os estudantes que estão aqui, os egressos, né, que estão aqui também, do programa. Então, para nós, é uma alegria enorme e termos esta iniciativa, não é, por também parceria com a Associação Brasileira de Críticos de Arte, com o Grupo de Estudos Imaginário e Pesquisa Imaginários Urbanos, e poder também estar representando, através desse trabalho, uma das linhas de pesquisa do nosso programa, que vai justamente trabalhar com a questão da arte, da literatura, da cultura, e trazendo essa leitura, né, também necessária e crítica sobre a América Latina, no que tange a essas dimensões ligadas à arte, à literatura e à cultura. Então, a gente fica muito feliz, né, de estarmos aqui presentes neste evento, de estarmos participando também na sua organização, na sua elaboração e na sua realização. Então, que seja uma tarde muito proveitosa e nós possamos aprender um pouco mais sobre os nossos imaginários urbanos aqui na América Latina, e agradecer muito também esse convite e essa possibilidade do PROLAN fazer parte desta jornada. Muito obrigada. Obrigada, professora Marilene. Eu vou passar a palavra para a professora Lucilene Cury. Olá, Sandra. Olá, Lisbeth, Marilene, todos os que estão aqui presentes. Também com muita alegria que estamos aqui para participar deste evento, que tem relação direta com a pesquisa iniciada em 2021 sobre os imaginários urbanos, que gerará uma enciclopédia latino-americana, né? E estamos juntos todos com muitos dos pesquisadores desse projeto, a partir da Paula, que é a coordenadora do projeto aqui com a gente, professora Lisbeth, coordenadora do projeto aqui na cidade de São Paulo, todos os demais pesquisadores e estudantes e colaboradores dessa pesquisa tão importante que tem nos mantido muito entusiasmados mesmo, porque é amplo, é muito amplo, né, se tratar de América Latina, e grandes cidades, pequenas cidades. Então, tem sido assim um projeto de pesquisa que a gente tem feito com muita vontade de fazer, tem rendido muitos frutos, e um deles é essa jornada que a professora Lisbeth organizou juntamente com a Sandra, e eu agradeço, portanto, professora, o convite para participar e estar aqui. Então, seguimos para as apresentações do dia de hoje, com muita vontade de que tudo fique muito light, muito leve, muito colorido, muito brilhante, como é a nossa América Latina. Muito obrigada. Oh, que lindo, Lucilene, gostei. Obrigada. Lisbeth, professora Lisbeth, nossa presidente da AICA, né, até o ano passado, Associação Internacional de Críticas de Arte, que muito nos honra, foi também presidente da BCA, e incansável pesquisadora e motivadora de eventos. Tem a palavra. Então, muito obrigada, Sandra, pelos elogios, pela apresentação. Eu quero lembrar um ponto importante, que é essa questão dos imaginários urbanos, né? Dentro, quase como uma tradição do PROLAN, porque foi através de um nosso professor convidado do PROLAN, logo nos seus inícios, o professor Armando Silva, que esta pesquisa começou. Imaginem vocês que isto se deu há um pouco mais de 30 anos, quer dizer, o tempo passa rapidamente. Ele desenvolveu todo um arcabouço teórico, uma série de pesquisas que hoje se alargam não só pela América Latina, mas por todo o mundo, né? O projeto Imaginários Urbanos é um work in progress, ele continua, né? Ele vai continuando, ele se atualiza, e é uma alegria muito grande nós vermos este momento de encontro do PROLAN, né, com essa ideia dos imaginários, e da BCA acolhendo este evento
porque, como nós vamos ver ao longo dessa tarde, a relação com as artes é muito forte, né? É realmente muito forte, talvez seja um dos pontos fundamentais que nós, que trabalhamos com arte, tenhamos que explorar. Eu espero que, após esses debates, após essas apresentações, todos os presentes se sintam também motivados a adentrar nesta reflexão, né, a consultar as pesquisas do professor Armando. Logo, nós teremos a fala da professora Paula Macias, que é da Flaxo, dirige o setor cultural da Flaxo, e ela nos vai contar, certamente, um pouco, a nível de introdução, antes de sua palestra, do que é acessível, do que já é acessível, do que será possível em breve, se não estiver já acessível para todos, encontrar online em função desse projeto. Então, estou muito feliz, desejo que todos compartilhemos momentos muito enriquecedores e creio que é hora de nós logo começarmos a nossa palestra. Devo ficar com a palavra, Sandra, ou como faço? Sim, já lhe passo novamente a palavra. Só vou fazer um comentário, porque você lembrou das pesquisas do Armando Silva, e eu, quando fiz a minha tese de doutorado, que foi em 2003, que eu defendi, era sobre as representações da cidade, na visão dos artistas, na cidade de Florianópolis, e eu já me baseei à época no Armando Silva, e ele falava dos imaginários urbanos, e ele colocou assim, São Paulo é um senhor de pasta andando na Avenida Paulista, meio cinza. E aí eu fui fazer uma pesquisa de Florianópolis, é uma jovem de vestido, a cidade é verde e azul. Então, agora que você lembrou dele, no fundo isso está, né, estamos aqui juntando coisas de muito tempo. Então, agora, Lisbeth, a palavra é sua, que vai apresentar São Paulo e a arte urbana, arte e imaginários habitam a cidade, e a comentadora será Cristielen Ribeiro Marques, doutoranda Prolan da USP. Vou apagar aqui meu microfone com a palavra. Bem, nós vamos iniciar a nossa palestra, que, como disse a professora Sandra, tem por título Arte e Imaginários Habitam a Cidade. Eu vou fazer uma pequena introdução, colocando algumas questões sobre o entendimento possível para a ideia de arte contemporânea, um entendimento para a ideia de imaginários urbanos e, na sequência, vou desenvolver algumas reflexões com base também em exemplos que vão ser apresentados. Então, vamos começar centrando nossa atenção na ideia de arte contemporânea, observando que a arte contemporânea interage com a vida, que faz da vida a sua matéria-prima. Na medida em que a arte contemporânea se vale do real como matéria-prima para a sua produção, para produzir, para criar, enfim, um produto artístico, o artista contemporâneo ele assume a atitude como eixo motor do seu trabalho. Ao fazer arte, este fazer torna-se um ato, e o artista torna-se um ativista. A arte contemporânea ela pode deslocar os sentidos tradicionais, geralmente desloca, utilizar matérias banais, pode se valer de ideias presentes no fluxo da comunicação das informações do dia a dia do cidadão. Indo para a cena urbana, a arte contemporânea sai do espaço dos museus, das galerias, das grandes coleções e pode intervir no cotidiano das pessoas. O artista contemporâneo vivencia a realidade social, com base na experiência pessoal de cidadão e interpreta a cidade, a comenta. Assim, ele aborda temas e problemas do seu tempo, do lugar onde vive, podendo ser a cidade não só um assunto por via do qual se expressa uma reflexão estética,
mas também a cidade pode se tornar o espaço expositivo para a sua experiência estética. Na verdade, quando você tem arte urbana, é isso que acontece, né? Torna-se espaço expositivo para a sua experiência. Nesse caso, a cidade é um espaço para a ação do artista. Funciona como suporte, como antes funcionavam as telas. A cidade torna-se o lugar expositivo, o lugar de exposição. Isto é, a cidade pode ser como um museu ou uma galeria de arte, o espaço físico para expor. É escolhida pelo artista como lugar estratégico para a comunicação da sua produção artística com o público. E dessa forma, a rua, a praça, os viadutos podem se tornar lugares onde as pessoas podem ver arte, o espaço físico e social para uma experiência estética. A cidade torna-se, então, o espaço onde se opera o discurso estético, o discurso sobre arte, um lugar para mostrar e para vivenciar a arte. A cidade, nesse sentido, poderia ser entendida como um teatro, onde os artistas, atores, falam, representam. A cidade seria um palco para compartilhar e viver experiências, um lugar de cognição, de construção de significados e de expressão. Quanto ao cidadão comum, no uso da cidade, ele fruirá, experimentará esteticamente a produção artística aí mostrada, tanto mais quanto for a sua formação estética. Se ele não for muito conhecedor do âmbito das artes, talvez frua de uma maneira diferente daquele que conhece profundamente as questões da arte do seu tempo. Mas a fruição acontece sempre. Então, na discussão, agora vamos para a ideia de imaginários urbanos. Na discussão dos imaginários urbanos, a cidade é imaginada pelo cidadão com base em sua experiência em habitá-la. O cidadão se relaciona com a cidade dentro de uma condição de identidade e se identifica espontaneamente com algumas de suas qualidades. Os imaginários urbanos são um modo de perceber, de sentir a cidade. Armando Silva, pesquisador e teórico deste tema, de quem nós falamos há pouco, observa no prólogo, a 5ª edição do seu livro Imaginários Urbanos, que o urbano passou a definir uma condição cidadã com independência de sua referência material. Aí vem a pergunta: poderíamos dizer que passou a enfatizar a dimensão estética? Os imaginários passaram a enfatizar a dimensão estética? O autor, Armando Silva, observa que a cultura passa a ser um fator-chave, em grande parte pelas transformações tecnológicas que vão afetando o cotidiano. Participando da documenta número 11, com o projeto Culturas Urbanas, ele diz ter percebido analogias entre o alcance, a significação da arte pública e os imaginários urbanos. O autor explica a correspondência entre ambos, com base no fato de ambos exporem os desejos coletivos do cidadão, desejos que emergem como formas sociais, esboçando o ser social com dimensão cultural. Já vamos dar continuidade aqui, eu estou acompanhando por um esquema, né, e eu preciso movimentar o esquema. Então, nessa palestra, nós vamos buscar estabelecer algum ponto de conexão entre os imaginários urbanos e a arte contemporânea, evidenciando a arte como atitude e o ativismo como eixo motor da criação, um eixo que constrói o problema artístico, e a cidade como lugar ou como referência que move o processo criativo do artista. Vamos, então, iniciar uma breve reflexão sobre arte urbana. Considera-se arte urbana
as manifestações artísticas realizadas no espaço da cidade, nas ruas, dutos, túneis, paredes de muros, como pinturas, grafites, esculturas, estátuas vivas, teatro, a dança, performances, apresentações de música. Nos muros e paredes, a arte urbana diferencia-se de ações de vandalismo, as chamadas pichações. Essas manifestações acontecem em ambientes de circulação pública e interagem diretamente com o público passante, com o cidadão. Na modalidade de arte urbana, o artista apresenta-se no espaço da cidade, a rua ou a praça, o viaduto, sendo o seu lugar de exposição, como nós já apontamos. A cidade pode ser pensada como suporte dessa manifestação artística, como são as telas na pintura. Os temas utilizados pelos artistas, que se valem do espaço urbano, são diversos e, com frequência, são críticas à vida cotidiana, havendo conteúdos de ordem social ou política. Para ilustrar, eu trago alguns exemplos de intervenções pictóricas, colocando inicialmente em foco um artista que é referência fundamental no Brasil. Trata-se do artista Alex Valauri, considerado um dos pioneiros do grafite no país. Ele se valia da cidade como lugar para mostrar a sua prática artística, trazendo aos cidadãos comentários numa época politicamente difícil, num ato que queria ser de rebeldia. Os grafiteiros valem-se de informações das formas de linguagem da arte do seu tempo. Isso normalmente acontece sempre. Defenderão uma postura crítica e o anonimato. Pode ser que não saberemos quem é o autor das imagens sobre os muros ou paredes, mas nesse contexto há também os artistas que, por seu estilo, tornam-se identificáveis, como no Brasil, nos anos 80, 1980, o Grupo Aranha, que atuou em Fortaleza, a capital do estado do Ceará, no Nordeste brasileiro, e ainda, eventualmente, atua. O Grupo Aranha foi um coletivo que marcou por um tempo a vida do lugar, criavam murais que comentavam os acontecimentos locais por via da pintura, trabalhos feitos grupalmente sobre muros e paredes no espaço da cidade, onde produziam um relato crítico do seu cotidiano. O seu estilo passou a identificá-los, e o nome com que foram batizados decorre de uma analogia com o personagem do Homem-Aranha que sobe pelas paredes. Aí vocês estão vendo algumas imagens do Grupo Aranha. Na atualidade, em São Paulo, podemos dar o exemplo de Os Gêmeos, Gustavo e Otávio Pandolfo, os quais já assumiram renome internacional, reconhecidos por seu modo de figurar, por seu estilo, e foram mesmo absorvidos pelo circuito das artes, adentrando as galerias e aos museus. Aqui também vemos alguma imagem dos Gêmeos. Pensando a presença da arte no espaço da cidade, essa arte de perfil pictórico, podemos dar mais alguns exemplos importantes em São Paulo, uma das cidades brasileiras onde é muito forte a presença da arte urbana. Há locais povoados de grafites, como o Beco do Batman, próximo à Rua Medeiros de Albuquerque, na Vila Madalena, hoje, inclusive, um ponto turístico para quem gosta de arte. Vale observar que muitos grafiteiros contam com a permissão de uso dos espaços onde intervêm, mas outros interferem sem ter esta permissão, mas se tornam conhecidos por seu tipo de interferência em determinado local e por seu estilo, como a gente viu no caso dos Gêmeos. Com ou sem autorização, todas as manifestações sobre muros e paredes, praças e outros espaços são recebidas como arte e hoje são parte integrante da vida das metrópoles. Assim acontece também com São Paulo. O Arte Cidade é um exemplo de evento interessante que aconteceu no Brasil
aconteceu também em São Paulo e deve ser lembrado. Trata-se de um projeto de mostra coletiva de intervenções urbanas. Aconteceram 3 edições, que foram organizadas por Nelson Brissac Peixoto, autor do projeto. A primeira edição em 1994, e depois houve mais 2 edições, uma em 97 e outra em 2002. Foi um projeto que visava desenvolver um repertório técnico, estético e institucional para práticas artísticas e urbanísticas. Seu ponto de partida era a cidade enquanto complexo dinâmico em permanente mutação. Problematizava o estatuto da arte e da arquitetura. Ainda mais um exemplo. Na Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte da cidade de São Paulo, um grupo de 58 artistas realizou 66 painéis e criou o Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo. Para mencionar outros exemplos, em outros países da América Latina, podemos falar da cidade de Buenos Aires, correndo aqui o risco sério com a presença da Paula, né, que vai nos aprofundar muito mais esse tema, né? Mas eu vou trazer aqui, em termos de busca de uma comparação, o exemplo da cidade de Buenos Aires, na Argentina, onde a arte urbana é regulada desde 2009 pela Lei de Muralismo. O requisito único é a aprovação do proprietário da área onde se fará a intervenção, mas também pode haver experiências que fogem a este requisito. São exemplos de arte no espaço da cidade de Buenos Aires as intervenções que estão nos bairros Colediales, Chacarita, Palermo e na região do Mercado de las Pulgas, intervenções que falam da atualidade da vida na cidade. Outro exemplo que todo mundo conhece é o Caminito, uma rua do bairro de La Boca, com seu colorido, né? Um palco para a memória do tango, dança argentina por excelência, presença forte no lugar. Uma rua-museu, com 23 painéis feitos por artistas, logradouro tradicional da cidade. A rua se tornou famosa por seu colorido e inspirou o tango de mesmo nome, composto por Juan de Dios Filiberto, em 1926. O lugar foi recuperado por um grupo de moradores do bairro, estava bastante deteriorado. Entre essas pessoas que trabalharam para essa recuperação, estaria o artista do grupo de La Boca, Benito Quinquela Martín, foi um importante artista desse grupo de La Boca. Teria sido ideia do Quinquela Martín pintar com tons fortes todas as casas, tornando uma rua alegre e formosa, um caminho colorido. Na América Latina, Bogotá, e aqui é uma homenagem ao Armando Silva, que é de Bogotá, né, é mais uma cidade a ser lembrada por sua arte urbana. Desde 2011, ali se amplia a atenção aos espaços públicos abertos à arte urbana. Um exemplo a citar, as imediações da Praça Chorro de Quevedo, no bairro da Candelária. Há murais pintados com spray de caráter reivindicativo, onde se pode ver como a arte e a política se juntam. Outro exemplo é o corredor cultural da Calle 26, entre o aeroporto Eldorado e o centro de Bogotá. Temos ali um outro exemplo de espaço para a arte na rua, onde se realizam projetos por coletivos artísticos, lugar onde se convive com a criatividade, podendo haver um diálogo social e político. Esta área tornou-se um espaço de manifestação cultural e de revitalização urbana. Encontra-se ali um verdadeiro museu ao ar livre. Nas cidades que nos serviram de exemplo, a arte urbana convive com o cidadão em seu cotidiano democraticamente. A arte que dialoga com a cidade e com seu habitante aparece igualmente em projetos artísticos de bienais internacionais, como a recente Bienal de Veneza, a 60ª Bienal, que teve o brasileiro Eduardo
Adriano Pedrosa como curador. E também tem estado presente em mostras como a Documenta, de Cássio, e em museus e galerias. O próprio Armando Silva, como mencionei, esteve presente na 11ª Documenta de Cássio, com seu projeto Imaginários Urbanos. Pode-se considerar que a ocorrência desse fato traz para a questão da arte urbana um processo já consolidado de institucionalização, pois até se instalam, né, acaba se fazendo roteiros turísticos. Com relação aos imaginários urbanos, né, vamos retomar a ideia um pouco para finalizar o nosso trabalho cruzando o ponto de encontro entre a arte urbana e os imaginários, né? Sempre que nós falamos dos imaginários urbanos, é preciso recorrer aos livros de Armando Silva, que teorizou sobre esse tema. A partir do enfoque da comunicação dos cidadãos, ele desenvolveu a tese de que existe um urbanismo cidadão, independente de sua referência material imediata. Nos tempos atuais, esse autor aponta a presença de cidadãos cada vez mais emancipados de seus espaços físicos para a realização de suas atividades diárias. Isso, uma parte em função do desenvolvimento da tecnologia, dos meios de comunicação, do desenvolvimento das ciências e pela arte pública também. Mas também teve esse impacto, né, esse impacto forte trazido pela pandemia, que talvez tenha acelerado essa questão, esse processo tecnológico. Nesse prólogo do livro do Armando Silva, né, ele constata a analogia entre os alcances e a significação da arte pública e os imaginários sociais. Os imaginários corresponderiam à última manifestação da arte pública, uma antropologia do desejo do cidadão com dimensão estética. Os imaginários produziriam projeções fantasiosas da cidade. A imaginação é a matéria-prima do urbanismo cidadão, como é no ativismo da arte contemporânea. Então, agora nós vamos tentar entender essa dimensão estética que os ligam, né? Essas duas questões, os imaginários e a arte urbana. Então, em ambos os casos, o que é imaginado emerge da interiorização de uma experiência vivida na cidade. Ambos, os imaginários e a cidade, estão em incessante processo de reconstrução de modos de expressão. Os imaginários são expressões coletivas, um lugar onde a fantasia e a produção de sentido acontecem a partir de uma experiência da cidade, a qual pode ser entendida como uma experiência estética da mesma. Ambas refletem comportamentos coletivos baseados em matrizes do mundo real. Aqui eu trago essa questão da experiência estética, né, como o elemento-chave para a gente desvendar, né, da relação entre os dois em termos estéticos. Então, um dos pontos de contato entre a arte e os imaginários está, portanto, na dimensão estética. Em ambos acontece a recepção estética, acontece um processo de recepção estética da cidade. Na prática artística, está o trabalho criador do artista e o público receptor que com ele interagem. A recepção estética é permeada pela dimensão histórica, no caso, o processo artístico e a situação conjuntural da cidade pertencente num dado momento. Na construção dos imaginários está inserida, a construção dos imaginários do cidadão está inserida no espaço da cidade, num determinado tempo histórico e social, assim como acontece com o fazer do artista. O estudo da recepção estética, ele coloca foco na dimensão teórica do processo artístico e na situação conjuntural da produção em dado momento. Existem sempre valores
que permeiam esta relação e que são valores, né, que estão fluindo nas teorias, na formulação teórica da arte. Ver, sentir, conviver com a cidade é interagir com ela, e nesse processo evidencia-se que as condições de elaboração de sentido na arte e nos imaginários são plurais. Nos dois casos, relativizam-se as interpretações, mostrando-se que elas se conformam em situações historicamente determinadas, isto é, há uma dimensão social que as envolve, há pontos de convergência entre as duas coisas. Precisamos fazer umas considerações agora sobre essa questão da recepção estética. Ela começa com a experiência primeira do efeito da cidade sobre o cidadão, artista ou não. A recepção resultaria do efeito da cidade sobre o cidadão, os seus observadores que são os seus observadores e habitantes. Inicia-se na contemplação, na fruição primeira, no prazer. E aí, prazer é tirado de uma teoria do Jauss, um teórico Jauss, e que é alemão, e chama-se atenção ao fato de que, em alemão, a ideia de prazer contém a ideia de conhecimento. Então, a interpretação ela inicia-se na contemplação, na fruição, no prazer, que contém em si a ideia de conhecimento. A interpretação que comunica a experiência viria num momento posterior ao efeito, quando a visão do mundo do sujeito é acionada. A recepção estética se faz, então, com um certo grau de autonomia. É ela que se revela no modo de imaginar a cidade ou de configurar a expressão da arte urbana. Então, o elo, né, o que eu defendo aqui, é que o elo estaria nesta ideia da recepção, do processo de recepção estética. Os imaginários e a arte urbana poderiam ser compreendidos por esse ato de recepção, que pode, portanto, ser transgressor em relação a visões de mundo consolidadas. Há na arte e nos imaginários sempre um espaço libertário. Tudo flutua, nada é fixo, e a liberdade é uma premissa fundamental. Eu vou terminando a palestra mostrando algumas imagens do artista plástico brasileiro Gregório Gruber, né, que tem na cidade o seu tema constante de reflexão plástica e estética. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, professora. O desafio aqui meu de comentar essa brilhante exposição. E dá até pena também de tirar do slide, acho que eu vou deixar mais um pouquinho a obra do Gruber, porque ela está tão simbólica aqui para a gente, eu acho, dessa oportunidade, né, dessa relação do cidadão com a cidade e esse observar e fazer parte da paisagem ao mesmo tempo, né? E uma coisa que eu fiquei pensando da sua fala, e fazendo a relação com os estudos que a gente fez, justamente, né, do projeto com o professor Armando, dos imaginários em São Paulo, é interessante ver que essa arte urbana ela é atravessada por uma recepção estética que acontece numa visão de um cinza, né? Porque quando a gente pede para o cidadão descrever qual a cor que melhor descreve São Paulo, vai ser a tonalidade cinza. E o cinza ele vai sendo como a gente vai tendo um certo embate cromático, em que ele é metáfora, é metonímia desse embate, dessas questões de poder, de políticas públicas, e a gente vai vendo essa alternância do cinza da cidade, mas da arte como uma certa resistência, e é muito interessante que a gente pode observar até já historicamente, em diversos lugares do Brasil, na América Latina, no mundo, esse atravessamento do cinza nesse espaço público em que a arte urbana se manifesta. Eu lembro de alguns casos, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, ainda no final dos anos 90,
que tinham os escritos do Gentileza, né, que ficava ali no centro do Rio de Janeiro, escrevendo continuamente ali, né, são inúmeros os pilares, eu vou desenvolver um pouquinho isso no ensaio, quando sair no e-book, e aí, com o argumento de uma limpeza urbana, foram todas pintadas de cinza, que é a música da Marisa Monte, né, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. E depois a gente vai ver o parecido e cada vez com argumentos um pouquinho diferentes, né? Já em 2010, né? Por aí a gente tem um pouquinho antes até, a gente tem em São Paulo o programa, a gente vai ter o programa Cidade Limpa, né? Em que novamente os muros são pintados de cinza. E, curiosamente, são áreas gigantescas que são pintadas de cinza e que depois o argumento foi sem querer. Né? Sem querer pintamos de cinza os painéis de Gêmeos e tantos outros que a gente viu aqui, inclusive um que a senhora mostrou, que é o Estrangeiro, foi justamente um dos que foi apagado e que, à época, houve uma certa comoção e depois repintaram, né, convocaram de novo os artistas para repintar alguns dos murais que tinham sido apagados. E nessa época, então, era novamente a visão de uma ordem, né, na cidade, como se a arte urbana fosse a desordem, sobre o programa Cidade Limpa. E aí depois, já no governo do Dória, em 2017, a gente vai ter a Cidade Linda. Então, como uma proposta do cinza como embelezamento da cidade, como se com a arte urbana fosse a feiura, e aí como Cidade Linda, de novo, ele mesmo, né, o prefeito vestido de gari e com roupas, né, de quem trabalha na rua, foi e pintou os muros de cinza, e depois, de novo, foram toda uma ação para o retorno disso. Então, também tem essa relação interessante do cidadão com uma arte que também é efêmera, né, quando você fala com esses artistas, eles têm muita consciência da efemeridade dos seus trabalhos, mas uma coisa é o efêmero pela ação do tempo, né? E acaba a fotografia tendo um papel bem interessante também, é uma outra reflexão que me veio, né? Como a gente acaba tendo a fotografia como registro, como possibilidade de conservação de algum desses trabalhos, como uma possibilidade de criação de um acervo. Então, muitas delas a gente só vai conhecer por meio da fotografia, e a gente tem essa relação paradoxal com essa arte que a gente não quer que saia dali. Né? Chegou o momento em que aquela empena vai ser coberta por uma outra coisa, ou aquele edifício vai ser derrubado mesmo, e então algo que é para ser efêmero, mas a gente cria vínculos e cria uma comoção realmente social quando alguma coisa atravessa e impede a permanência desse trabalho. Eu vou até colocar aqui no chat para quem se interessar, né, para fazer esse ensaio. Eu vi um documentário que está disponível na íntegra, que chama justamente, né, Cidade Cinza, né? Que esse documentário ele foi feito no período de 2013, nesse primeiro episódio aí, né, de pintar as ruas da cidade, as paredes da cidade, os muros da cidade de cinza, como parte de uma política pública. Enfim, acho que tem muitas reflexões mais que eu poderia desenvolver, e pensando nessa questão de ordem, higienização, embelezamento, o efêmero, tem muitas possibilidades, e essa relação do cidadão com a sua própria cidade, e apropriação, né? Eu acho que também a apropriação que ele acaba reivindicando também, a partir dessas expressões, aquilo que ele quer no seu espaço, né? O direito de escolha, e ele quer ser consultado por essas políticas públicas, não que seja políticas determinadas sem uma consulta aos cidadãos. Então, a gente vê essa mobilização que é bem importante. Um pouco isso. Eu só agradeço pela oportunidade de comentar e refletir. Acho que mais me provocou questões do que eu tenho afirmações e certezas para compartilhar a partir da sua reflexão belíssima, professora. Agradeço muito.
E acho que podemos passar para o próximo. Eu é que agradeço seus comentários e mais adiante nós estaremos à disposição para perguntas, né, como você mencionou, depois do primeiro painel.